Estamos de volta nesta quinta-feira, dia 25 de novembro, com mais uma reflexão a respeito da vida, das coisas e também da palavra de Deus. Que é importante estarmos alicerçados na Bíblia, na palavra que é transformadora, que é vida e que modifica, transforma a vida daqueles que creem. Amém? Então, nós estamos fazendo uma reflexão pública em São Mateus e aproveitando esse grupo na mira da verdade, seus formadores de opinião, para falar a respeito da conduta dos nossos governantes, seja no executivo, no legislativo, no judiciário, no Ministério Público, a postura da nossa sociedade, as entidades, os movimentos sociais, também os moradores de uma forma geral. A nossa cidade tem avançado em muitos aspectos, agora em outros precisa realmente avançar. Mas a sociedade só avança quando há cidadãos, pessoas que estão comprometidas em agir em nome da verdade, em agir em nome do bem, em praticar boas ações e também com interesse não só na sua vida privada, sua vida particular, mas especialmente na coletividade. Quando o bem da sociedade está acima do nosso próprio interesse, aí a sociedade sai ganhando e o indivíduo também se fortalece. Nós temos, de fato, uma comunidade forte, uma comunidade que avança a passos largos. E vamos falar a respeito disso, né? Nós temos feito uma reflexão aqui, buscando fortalecer as pessoas, os cidadãos, e a palavra de Deus nos dá essa condição. Por isso que nós não priorizamos aqui uma frase de um filósofo, de um escritor, uma teoria de um cientista conhecido. Não. É a palavra de Deus que é um manual da vida. Então, nós vamos mais uma vez refletir sobre isso nesta quinta-feira. Mas antes, vamos pedir a direção do Espírito Santo para o nosso entendimento. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento nós estamos aqui apostos para mais uma reflexão à luz da Tua palavra e pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor retire tudo aquilo que não procede do Senhor e nos deixe à vontade, preparados para receber a Tua direção, porque é assim que nós queremos estar. Meu Deus, tem tanta coisa nas redes sociais, tanta coisa na internet, nos grupos de WhatsApp, várias discussões, e as pessoas se envolvem em muitas situações, e o Senhor nos tocou, meu Deus, para que pudéssemos fazer essa reflexão aqui também, dar uma paradinha e fazermos essa reflexão com base na Tua palavra. Então, nos oriente e que possamos aproveitar, extrair o máximo desses momentos para a nossa vida prática e a nossa vida contigo. Meu Deus amado, meu Deus querido, em nome do Senhor Jesus é o que pedimos e oramos, em nome de Jesus. Isto posto, estamos preparados para a gente ter a compreensão da palavra de Deus nesse momento difícil que nós estamos passando em São Mateus. Uma inversão de valores muito grande, as pessoas com muitos interesses particulares ou de grupos, a gente observa aí nas notícias, nas informações que circulam, a gente observa as autoridades um pouco perdidas nas suas ações. Nós tivemos mesmo essa semana na Câmara Municipal uma sessão mais agitada do que de costume, mas a gente observa a falta de preparo para representar a população de São Mateus. E, às vezes, os atos, as ações inerentes ali à vereança são tomadas, movidos por interesses particulares, movidos muito, né, por até mesmo sentimentos
particulares do vereador e não da coletividade. E isso é muito ruim, porque o tempo não volta atrás. O tempo, quando é desperdiçado, ele não é recuperável, não tem como recuperar o tempo. Mas quando nós dinamizamos o nosso tempo, quando ele é usado corretamente, ele produz frutos e aí contribui para o avanço da sociedade, o avanço das coisas que estão sendo empreendidas. Mas deixe-me passar aqui a direção que o Senhor nos deu nesta manhã, no Evangelho de João, capítulo 10, a partir do verso 1. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra porta, por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Meu amigo e minha amiga, Jesus Cristo nos chama a uma reflexão por meio desta mensagem, e nós temos aqui a oportunidade, mais uma vez, de segui-lo ou não. E neste mundo, Jesus Cristo se apresenta como uma porta. Ele quer que tenhamos a liberdade, o livre-arbítrio para entrar por essa porta, deixando que ele faça morada na nossa vida, deixando que as suas palavras encontrem guarida em nós. E uma vez considerando pelo temor, pela fé, as palavras aqui da Bíblia Sagrada, que realmente é a mensagem de Deus para nós, essa palavra começa a produzir vida em nós. Então há uma transformação de dentro para fora. Há uma transformação, uma mudança. Há uma diferença na vida da pessoa que ela abre a porta do seu coração para que a palavra de Deus entre e, ao mesmo tempo, ela também entra por essa porta para o reino de Deus, que é o Senhor Jesus, e que primeiro nos leva a ter uma comunhão com Ele. E também guardando essa comunhão, nós vamos produzindo vida, vida com abundância aqui nesta terra, garantindo aquilo de mais importante que nós temos, que é a salvação da nossa alma. A alma não morre. Esse corpo, essa matéria, ela vai envelhecer, senão já está velha, e daqui a pouquinho, por um motivo ou por outro, nós vamos deixar esse corpo, essa matéria. O espírito vai voltar a Deus, que é o fôlego de vida. Mas, meu amigo e minha amiga, a nossa alma, ela vai ter um destino. E esse destino somos nós, com o nosso livre arbítrio e com a nossa obediência ou não à palavra de Deus que definimos. Ninguém mais é responsável, nem Deus, pela nossa pela destinação da nossa alma. Não. Ele coloca diante de nós uma porta, coloca diante de nós uma oportunidade todos os dias, a cada instante, por meio das escolhas que nós fazemos. Caminhar com Jesus é a certeza de ter a força de Deus em nós para praticarmos o bem continuamente. Ainda que venhamos errar, falhar, praticar algo que esteja em desacordo, mas se permanecermos com essa palavra em nós, se a gente tiver acesso à porta que é Jesus, nós vamos retomar, vamos ser alertados. Olha, esse caminho que você está indo é um caminho tortuoso, aí não é por aí, é por aqui. E por meio da fé, da obediência, a gente corrige os rumos.
Então, diz assim: a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Ontem mesmo nós falamos a respeito do nome, como Jesus chamou Zaqueu, mandando, ordenando que ele descesse depressa. Jesus nos conhece, ele nos chama pelo nome, ele trata, e eu repito isso, individualmente cada um de nós, meu amigo e minha amiga, e passamos a reconhecer a voz do nosso pastor. Quando nós somos ovelhas, quando nós temos humildade, quando nós temos ali o desprendimento de deixar tudo para trás para seguir o nosso pastor, seguir a Deus por intermédio do Senhor Jesus. E aí nós vamos gradativamente, passo a passo, firmando a nossa presença no reino de Deus, né? Com um aprendizado constante, com o nosso esforço constante. Agora, as pessoas estão preocupadas. Ah, voltando à reflexão aqui de São Mateus, eu gostaria que o prefeito voltasse, porque aí eu vou ter uma oportunidade na prefeitura. Ah, eu vou agora, igual faz, por exemplo, essa turma do Gabinete do Ódio, vou denunciar aqui que fulano de tal não está recebendo uma cesta básica, porque mudou a direção lá na Secretaria de Assistência Social, então isso daqui vai fazer com que as pessoas se voltem contra o prefeito em exercício que aí está e possam clamar pela volta do outro prefeito. Vamos preparar o outro que era bom, o outro que era. Então são coisas pequenas. Muitos se esmeram aí nas discussões políticas, polarização política para 2022. Ah, Lula é ladrão, PT que roubou o país, é Bolsonaro que é o bom, Bolsonaro que é isso, ou então é vice-versa, né? Ao contrário, o pessoal que é a favor de Lula e do PT achincalha Bolsonaro, que um negacionista, que não quer que as pessoas se vacinem. São diversos aspectos. E vemos, inclusive, religiosos tomando parte de um, de outro, e falando mais até de política do que pregando o evangelho, conquistando mais adeptos na questão política do que ganhando mais almas para o reino dos céus, levando as pessoas à salvação, mais dividindo do que unindo. Enfim, é uma situação que a gente verifica e que não vai acabar, que não vai acabar. Mas qual é a voz que você tem ouvido aí no seu coração, no seu íntimo? Qual é a voz? Qual é o que você tem seguido? O que você tem seguido? Porque as ovelhas seguem a voz do seu pastor, a conhecem e seguem essa voz, porque é a voz de Jesus. É a voz que nos dá tudo, sem fazer acepção de pessoas e só quer o nosso bem. Mas é conforme diz a palavra de Deus. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Jesus quer nos mostrar o caminho certo, o caminho direito, quer nos guiar aos pastos verdejantes, como ovelhas, como pessoas que precisam do alimento, tanto espiritual quanto das coisas desse mundo. Mas está escrito: buscai em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, esse alimento que o Senhor quer nos dar é um alimento completo. Ele não quer simplesmente nos dar a, a pesca, o pescado ali, não. Ele nos dá a vara, nos ensina a pescar, estabelece métodos para que venhamos caminhar com as próprias pernas em tudo que nós fizermos.
Jesus Cristo é o bom pastor. Ele quer nos guiar, nos orientar, mas Ele quer que tenhamos ouvidos apenas para a voz dele. Porque conhecendo a voz dele, aquelas vozes que vêm, faz isso, faz aquilo, não, que esse rapaz que está falando aí, isso é balela, isso é mentira. E durante o dia, de repente, você tem ouvido tantas vozes, você tem dado crédito a tanta coisa, e você não tem parado para colocar-se assim numa condição humilde para ouvir, não tem usado a sua inteligência para discernir. Realmente o que essa pessoa está falando é verdade. A proposta de Jesus realmente é muito boa. E eu tenho trancado realmente a minha porta, a porta do coração, para a palavra dele, e ao mesmo tempo também eu não tenho buscado entrar pela porta. Porque para entrar pela porta, que é a porta estreita que nos leva ao caminho da salvação, da fé, e essa porta é o Senhor Jesus, nós temos que deixar a nossa bagagem do lado de fora. Hein? A bagagem das brigas, da maldade, dos maus olhos, da perturbação, a bagagem dos maus pensamentos, das más intenções, das más atitudes. Temos que deixar para trás tudo isso. A influência de amigos, a influência de políticos, a influência de familiares. Então, em todos os lugares, seja no ambiente de trabalho, seja em casa, seja numa função social que a pessoa tenha, né? De repente a pessoa tenha uma atividade social e é importante que ela milite nessa atividade. Eu não estou falando que é ruim, de repente, você ser membro de um partido político, de uma associação de moradores, de um sindicato, você fazer parte de uma associação, em todos os lugares que estejam com você os valores e os princípios cristãos. E eles só vão entrar em você quando você abrir a porta. Quando Jesus entrar no mais íntimo do seu ser, fizer morada. Quando você reconhecer o pastoreio do Senhor Jesus, falar, não, eu quero seguir Jesus. E você estiver apto para isso, para ouvir somente a voz dele, o direcionamento dele, para que você não venha errar nos seus caminhos, para que não lhe falte direção certa, para que não lhe falte o alimento e os cuidados. Jesus quer ser o seu pastor. E de repente você tem seguido quem, hein? É um líder comunitário? É um político? É a sua esposa? É ela que determina o que você deve fazer? É o seu marido? É ele? Né? Que de repente está aí cheio de problemas, mas mesmo assim ele é considerado e você deve realmente, em nome da harmonia no lar e em nome até mesmo, né, da condição que você tem de esposa, ouvir o seu marido. Mas espiritualmente falando, essas decisões que de repente ele tem tomado unilateralmente, ou a sua esposa, ou vocês dois, tem sido positivo para vocês e essas decisões estão de acordo com a palavra de Deus? Porque o que está de acordo com a palavra de Deus, meu amigo e minha amiga, avança e gera muitos frutos, frutos positivos. Olha ao seu redor, o que está acontecendo? É destruição ou coisas boas? As palavras que saem da sua boca são para edificar ou para destruir? O que você faz? Você faz com determinação, procurando fazer o melhor, procurando inclusive pensar nas consequências. Não, isso que eu vou fazer aqui vai beneficiar ali, aquilo. Não, mas eu preciso fazer melhor, tem que ser aqui, então vou estudar mais. São coisas no afogadilho ou são coisas planejadas, pensadas, seja qual for. E aí pode ser na sua atividade laboral, pode ser numa decisão em casa, pode ser exatamente em algo que influencie na sociedade. Eu não sei.
examine-se a si mesmo, assim como eu também tenho que fazer esse autoexame da minha vida e dos meus passos, dos meus caminhos. Mas esse direcionamento de Deus sobre o Senhor Jesus, que é o bom pastor, ele precisa estar nesta quinta-feira na sua memória. Qual a voz que você tem ouvido? Qual é o direcionamento que você tem seguido? E aí eu tenho certeza, meu amigo e minha amiga, Deus, o Senhor Jesus, ele vai se alegrar. Porque um pouquinho abaixo, eu li até o versículo 5, né, do capítulo 10 do livro de João, um pouquinho abaixo diz assim, lá no versículo 6 e depois no 7. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Então, essas ovelhas que estavam procurando ouvir a voz do bom pastor, e estavam ali buscando uma direção correta, sabiam aquilo que elas queriam. Quando chegou a oportunidade, elas agarraram o Senhor Jesus. Então, Ele é a porta. E aí, no Bom Pastor, nós encontramos as pastagens. Eu falo assim já como um convertido. Eu já falo assim, já porque já abri a porta para a entrada do Senhor Jesus fazer morada e gradativamente tenho visto os resultados. E aí as pessoas podem pensar que viver seguindo o Senhor Jesus é um caminho tranquilo. Não é não. Claro que não é. Vêm os obstáculos, porque na verdade nós temos um antagonista, que é o mal, é o diabo, é Satanás. Nós vivemos nesse mundo cheio de problemas, cheio de situações, com a nossa vida aí toda dividida em diversas áreas. Tem a área familiar, tem a área pessoal, saúde, tem a vida sentimental, né, o casamento, tem a vida em sociedade, tem o trabalho, enfim. E quanto mais atividades nós temos, mais estamos suscetíveis aos problemas. Mais atividades, mais funções nós vamos agregando, mais nós vamos também sendo aí acumulados por conhecimento, por fatores, por vozes nesse mundo. E o tempo para Deus? E a direção para seguir a Deus em todos os nossos momentos. Porque se nós tivermos essa direção em nós, então em todas as áreas teremos princípios e valores cristãos. O crivo vai ser estar em acordo com a palavra de Deus. Não, eu vou aqui, como presidente do sindicato, eu vou tomar essa atitude. Mas muitas pessoas estão querendo aqui que faça isso. Mas está de acordo com a palavra de Deus? É realmente assim? E se for preciso, meu amigo e minha amiga, deixe até essas funções, vai deixando. Não, a grande maioria lá quer que vá por esse caminho aqui, mas eu tenho a convicção de que esse caminho aqui, ele não edifica porque não está de acordo com a palavra de Deus. Adeus, sindicato. Vou seguir por aqui. Ou vocês vão nesse caminho que eu estou aqui sugerindo, né? Ou então eu estou fora. Porque uma coisa eu digo para vocês: há situações que não dá para você fazer o errado puxado pela maioria, não dá. E aí é que a gente vai ficando isolado. E aí que a gente vai fazendo a diferença. E aí que a gente vai tomando decisões que o mundo estranha. E aí é que a gente vai sendo chamado de louco, de maluco. Não, que não é isso. Muitas vezes vamos ser chamados de radicais, porque as nossas decisões em alguns momentos vão necessitar ser extremas, né? Sim, sim, não, não. Não tem meio termo.
E por isso que é muito difícil a vida do cristão que está na política, porque ele deixa a liberdade em Jesus Cristo pela fé para estar muito ligado às leis dos homens, às amarrações da prática política, e muitas coisas estão em desacordo com a palavra de Deus. Então, se a pessoa ela não tiver muito alicerçada, estiver até mesmo preparada pelo Espírito Santo para essa função, ela cai até na sua fé. Temos muitos exemplos, mas muitos mesmo, de pessoas que caminhavam corretamente, né? Ali na sua vida e numa obediência à palavra de Deus, e pelos seus desejos, elas se enveredaram por alguns caminhos, se sujeitaram às suas próprias vontades e depois entregaram o que elas tinham de mais precioso, a sua liberdade em Cristo Jesus, às amarrações de ambientes estranhos. E aí eu não falo só política, não, falo muitas situações. Até na família ocorre muito dessa situação. Tem que ter coragem, força, garra, determinação para seguir o caminho da fé, para entrar por essa porta que é o Senhor Jesus e ao mesmo tempo deixar ele habitar em você, você também ser morada dele. Não é fácil, de jeito nenhum não é fácil. Mas uma coisa eu digo, é recompensador, porque o nosso Deus, ele é galardoador, ele recompensa quem o busca e quem se esmera em permanecer no caminho. Amém? E ele nos ajuda. O Espírito Santo é quem nos ajuda. Então, quando nós fazemos o esforço, fala, não, eu vou permanecer nesse caminho, eu já estou sendo ajudado por Deus, e ele já está comigo, o Espírito Santo, para que eu venha vencer e continuar firme e forte nos caminhos do Senhor. Assim é também na nossa vida. E, aliás, essa direção é para a nossa vida em todas as áreas. Então, que nesta quinta-feira nós possamos ter esse entendimento no nosso coração, das nossas atitudes e decisões. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós levantamos agora a nossa voz para orar pelo município de São Mateus, pelas autoridades do nosso município, pelos moradores, pelas pessoas que têm uma responsabilidade social. Meu Deus amado, meu Deus querido, que o Senhor venha amarrar todo o espírito de divisão, de inveja, de olho grande, o espírito da discórdia, da desunião, o espírito da divisão, meu Pai. Amarrar as potestades, principados, dominadores, as forças do mal que agem no sentido de travar o desenvolvimento no nosso município, meu Deus, de criar as confusões, ou então de embarrear o desenvolvimento aqui. Uma empresa que de repente estava o seu condutor, seu diretor, um empresário determinado a vir e se instalar em São Mateus, estava buscando o ambiente necessário, aí surge uma amarração e leva lá para outro município. E o gestor não tem, meu Deus, o alicerce em ti para guerrear contra essas forças do mal. Não tinha, porque agora nós estamos determinando que essas cadeias, que essas amarrações que impediam, meu Pai, do desenvolvimento chegar até o nosso município, das cabeças pensantes me desenvolverem coisas favoráveis ao nosso povo, criando oportunidades de emprego, de renda, de desenvolvimento, de progresso nos mais diversos setores. Meu Deus, tudo isso é destravado. O que estava, meu Pai, enterrado neste momento é destravado, porque em o nome do Senhor Jesus, a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Agora, quando o Senhor fecha também, meu Deus, ninguém abre. Então, que seja fechada agora, meu Pai, toda a porta pela qual saía discórdia, saíam desunião e desavenças, e principalmente, meu Deus, o entrave. E sejam
agora abertas as portas do progresso, do desenvolvimento, das oportunidades para o nosso povo, em o nome do Senhor Jesus. Que até aqueles que tinham interesse em ver coisas travadas, porque queriam se dar bem, meu Deus, também esses pensamentos sejam mudados. Esses olhos, eles sejam, meu Pai, abertos para que essas almas também sejam salvas. Em o nome do Senhor Jesus. Todo mal que usava pessoas, situações, movimentava até mesmo sobrenaturalmente elementos, meu Pai, para que o entrave ele fosse feito, neste momento está desfeito pela fé. Esta é a oração que nós fazemos, unindo a nossa fé, a fé dessa pessoa que crê e também está neste momento, meu Deus, meditando conosco nesta mensagem. Meu Deus amado, meu Deus querido, entregamos tudo nas tuas mãos, crendo que o Senhor já nos abençoou, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Amém? Vamos em frente. E que Deus nos abençoe sempre. Um forte abraço a você que está acompanhando aqui essa meditação por esse grupo, a você também que nos acompanha na coluna Visão Atalaia do portal Censura Zero, censurazero.com.br. E você também que nos ouve aqui por meio do canal Censura Zero no YouTube. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.